Meus amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Pegue aí a sua Bíblia. Obrigado, aqui, ó. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. A partir do versículo 8. Desculpa, eu acho que eu coloquei 9 aí, mas é 8. Desculpa aos irmãos aí da mídia. A partir do versículo 8 até o versículo 15. E depois o capítulo 7, a partir do 54. Eu errei aí, João, desculpa. Conserta aí, João. Desculpa, filho. Atos capítulo 6, 9 a 15, 8 a 15 e depois o 7, a partir do versículo 54. Quem achou, diga graças ao bom Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantou-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Sicília e Ásia, discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria, ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebentaram, levando ao sinédrio. O arrebataram e o levaram ao sinédrio. Versículo 13. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará o costume que Moisés nos deu. Todos os que se assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. Você vai pular agora para o versículo 54 do capítulo 7. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremetaram contra Estevão. E, lançando-os fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu.
somente até esse versículo. Marcas de um discípulo que agrada a Jesus. Marcas de um discípulo que agrada a Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino entre nós. Seja feita a tua boa, agradável e perfeita vontade, na terra onde nós estamos, assim no céu como o Senhor está assentado no alto e sublime trono. Obrigado pelo pão de cada dia. E agora, Senhor, obrigado pelo pão da tua palavra, que pelo nome do pão da vida que é Jesus, queremos receber e nos alimentar nessa noite. Assim nós cremos, assim nós pedimos humildemente, assim nós desejamos no nome dele. Amém e amém. Graças a Deus. Sei que agradar Jesus não é nada fácil. Ainda mais nos dias de hoje, onde a nossa alma deseja alegrar a nós mesmos, onde queremos agradar a nossa própria alma, e muitas vezes agradar a nossa própria alma implica em desagradar ao Senhor. É claro que nem sempre aquilo que nós fazemos de agradável vai desagradar ao Senhor, evidentemente que não, logicamente que não, mas corremos risco de agradar a nossa alma e desagradar o Senhor Jesus. Fato é que não é fácil realmente agradar ao Jesus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas penso eu que agradar a Jesus nos faz cada vez mais melhores pessoas, melhores cidadãos, melhor pai, melhor mãe, melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor crente. Agradar a Jesus nos permite viver melhor, temos uma concepção de vida melhor, porque quando agradamos Jesus, a nossa vida fica doce, fica agradável, e isso torna as pessoas também mais agradáveis, porque elas irão compartilhar da nossa doçura em agradar o nosso Senhor e sermos agradados por Ele. Não é fácil, mas pode ter certeza, o Senhor Jesus anseia que você o agrade, e quando você o agradá-lo cada vez mais, sua vida será, repito, doce, para agradar as pessoas. Esse texto é maravilhoso porque está falando de um homem que agradou Jesus com a sua própria vida. Esse homem é um diácono da igreja chamado Estevão. A igreja nesse tempo, ela crescia muito. Crescia o número de discípulos que se renderam a Jesus, a pregação do Evangelho, proferida pelos apóstolos e também por outros discípulos. E a igreja cresceu tanto, que houve um momento em que os apóstolos precisaram fazer uma avaliação, porque eles estavam divididos entre cuidar da oração e da palavra e cuidar da mesa dos necessitados. Aqui nesse tempo eram os órfãos e as viúvas. Diante dessa avaliação e da necessidade dos apóstolos de cuidar da oração e da palavra, o Espírito Santo orientou os apóstolos a instituírem uma função que já era comum naquela época, a função de diácono. Os diáconos existiam naquele tempo para cuidar das fazendas e cuidar das casas dos seus senhores, deixando os seus senhores mais livres para cuidar dos seus negócios. O apóstolo Pedro, os apóstolos de Cristo aqui nesse tempo, simplesmente fizeram uma adaptação santa dessa função diaconal das casas e das fazendas, trazendo para a realidade eclesiástica,
para a realidade da igreja. Assim instituiu-se os diáconos na igreja, que tiveram a responsabilidade de cuidar das mesas, enquanto os apóstolos ficaram com a responsabilidade que receberam de Cristo Jesus, de cuidar da oração e da palavra. Foram escolhidos 7 diáconos, dentre eles, esse homem fenomenal, espetacular, chamado Estevão. Estevão não é apenas alguém que recebeu um ofício, um título, uma responsabilidade. Estevão é alguém que era um autêntico discípulo de Jesus. E por isso recebeu dos apóstolos a honra de servir as mesas. Ele recebe a honra de servir as mesas porque ele já era um autêntico discípulo do Senhor Jesus. Era uma pessoa que tinha a disposição, primeiro, de amar Jesus e, segundo, a disposição de servir. E Estevão, então, foi, juntamente com mais 6 homens, instituído, consagrado diácono na igreja primitiva. Estevão possui marcas que vão além da sua função diaconal, que vão além da sua tarefa de servir as mesas. Estevão possui marcas, características de alguém que tinha conhecimento de Jesus, que tinha intimidade com ele. Estevão possui marcas que de fato agradavam a Jesus. E nós vamos ver no texto claramente de que forma Estevão agradou Jesus e qual foi a maneira que Jesus demonstrou que estava sendo Estevão agradável aos seus olhos. Eu quero então compartilhar com você nessa noite, e prometo não demorar, porque nós temos o privilégio nessa noite de mais uma vez participar da mesa da ceia do Senhor, em memória do que Ele fez por nós. Mas eu quero compartilhar com você essas marcas desse homem chamado Estevão, desse servo, desse diácono, desse discípulo de Jesus Cristo, como eu e você somos chamado Estevão. A primeira marca que eu quero compartilhar com você é que Estevão possuía virtudes espirituais presentes no seu dia a dia como um autêntico discípulo, como um autêntico cristão. Virtudes espirituais. São muitas virtudes. Ele era cheio da graça, ele era cheio de sabedoria, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de santidade. Eu destaco 3 para não tomar o nosso tempo. E das 3 destaco uma em especial. Não que seja mais especial, mas é a que dá um tom especial às outras. Eu destaco a sua sabedoria. Quando Estevão abria a sua boca para falar, ele falava com a sabedoria que vinha do alto. A sabedoria de Estevão impactava as pessoas, e aqui impactou o sinédrio. Eles não conseguiam ouvir as palavras de Estevão, por causa da ira, da raiva, da inveja, que dominou o coração do sinédrio. Sabedoria que vem do alto, que todos nós podemos ter, basta pedir. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça ao Senhor que a todos dá liberalmente. O apóstolo Tiago vai dizer isso. Sabedoria que todos nós podemos ter. Não é apenas a sabedoria da terra, aquela que nós adquirimos com as experiências da vida, com as trocas, com os relacionamentos, com o sofrimento. Não é apenas essa sabedoria. O que para nós é um grande privilégio termos sabedoria. Quiçá que todos nós possamos ser sábios com a sabedoria da terra, aquela que nós adquirimos com a experiência da vida. Mas a sabedoria que Estevão era cheio é a sabedoria do alto, aquela que vinha
direto de Deus, para falar em nome de Jesus, para causar impacto nas pessoas. Assim era Estevão, cheio da virtude de sabedoria. Outra virtude que o texto destaca para nós é a sua santidade. Pastor, mas não está escrita essa palavra santidade em Estevão? Não está. Mas se você reparar no texto, no último versículo que nós lemos, do capítulo 6, você vai ver que as pessoas que estavam assentadas no sinédrio, ao fitarem os olhos em Estevão, viram seu rosto como sendo um rosto de anjo. O que significa isso? O que significa dizer alguém que tem o rosto transparecendo como o rosto de um anjo? Santidade. Santidade. O reflexo de quem olha para Deus. Os serafins, que constantemente contemplam a face de Deus, eles abrem a boca constantemente em louvor. O que eles dizem? Santo, santo, santo. E essa santidade de Deus reflete evidentemente nos serafins, que são criaturas santas e gloriosas. O que Estevão tem é a santidade de Jesus refletida no seu rosto. Essa santidade que reflete o nosso rosto onde nós estamos. A ponto das pessoas, ao virem o nosso rosto, não nos conhece, não sabe quem somos, mas percebe alguma coisa diferente em nós. Essa coisa diferente que está em nós é virtude do Espírito, é a santidade, a nossa identidade com o Pai Celestial, que é todo santo. Mas eu quero destacar mais uma virtude de Estevão. Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ora, é impossível agradar a Deus sem fé. Evidentemente, assim diz o autor aos Hebreus. Mas penso que também é impossível você representar Cristo e fazer a obra dele sem ser cheio do Espírito Santo. Estevão só foi ungido, consagrado, servo, diácono na igreja, não porque ele tinha conhecimento, não porque ele tinha talvez algum prestígio, não, porque ele já era cheio do Espírito Santo. Diga comigo, discípulo, diga forte, discípulo, que agrada a Jesus, é cheio do Espírito Santo. Se você não é cheio do Espírito Santo, comece a buscar a presença dEle, comece a pedir a Ele, comece a orar, comece a colocar seu joelho no chão, comece a se submeter a Ele, comece a pedir, porque Ele vai te encher. Não estou falando do selo, estou falando de ser cheio do Espírito, porque o selo você recebeu no ato da sua salvação. O selo você recebeu quando Jesus entrou no seu coração e tirou o pecado de Adão. Sai o pecado de Adão, entra o Espírito Santo. E como eu gosto sempre de dizer, que a salvação não é o fim, é apenas o começo. Salvação na nossa vida não é o fim, é apenas o começo de uma trajetória de vida com Deus. E nessa trajetória de vida com Deus, nós precisamos todos os dias caminharmos na presença de Jesus, mas cheios do Espírito Santo. Por isso que Estevão é alguém que tem essa marca de alguém que agradava a Jesus. Ele era cheio de virtudes. E a última que destaco, que repete por mais de uma vez no texto, é que Estevão era alguém cheio
do Espírito Santo. Meu desejo para você nessa noite, meu querido irmão, que é discípulo de Jesus, meu desejo é que você, em sua vida, as virtudes do alto, as virtudes de Jesus, elas sejam presentes na sua vida, a ponto de você ser cheio delas. Cheio delas, cheio delas, sobretudo cheio do Espírito Santo. Onde estão aqueles que desejam ser cheios do Espírito Santo? Levanta a sua mão para o alto e aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Segunda marca em Estevão, que demonstra que ele era um discípulo que agradou Jesus. Estevão defendeu sua fé em Cristo cheio de conhecimento e sem omitir a verdade. Eu não li, até porque é longo o texto e longa a defesa de Estevão, mas se você ler o capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 53 do capítulo 7, é um discurso que os teólogos vão chamar de a hermenêutica de Estevão. Palavra bonita, né? Ou outros vão dizer que é apologética de Estevão. Defesa da fé. Mas fiquemos tão somente com palavra, cheio da palavra, cheio do conhecimento. Se você ler o que Estevão vai dizer, ele começa citando Abraão, e ele passeia pela palavra. Ele fala da palavra. E ele vai terminar, e eu quero ler com você, o capítulo 7, no versículo 51. Ele diz assim no versículo 51: homens de dura cerviz, incircunciso de coração, de ouvidos, vós sempre resisti o Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. De quem Estevão está falando? Quem é esse justo que Estevão cita aqui no versículo 52? É Jesus. Ele começa falando de Abraão e vai passeando na Bíblia, como uma linguagem nossa aqui, né? Ele passeia evidentemente no Antigo Testamento, vamos ficar com a nossa linguagem. Ele passeia na Bíblia, passeia na Bíblia, passeia na Bíblia, passa por Moisés e vai passeando, 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 até chegar nesse versículo 51, o auge, o ápice do seu discurso, com tonalidade bem alta, e disse: vocês que conhecem a palavra, que conhecem a lei, mas foram vocês que mataram Jesus. Ele sabia do risco que estava correndo por falar da verdade e a verdade. Se fôssemos resumir, ele começa falando a verdade e termina falando, ele começa falando da verdade e termina falando a verdade. Falar da verdade é falar da palavra. Falar a verdade é falar com autoridade, porque está cheio da palavra. Você está entendendo? Eu vou repetir. Falar da verdade é falar da palavra. Falar a verdade é ter autoridade, porque está cheio dela. Assim é um discípulo que agrada a Jesus.
Discípulo que agrada a Jesus é cheio do conhecimento da verdade e maneja bem a palavra da verdade. Vou repetir. Discípulo que agrada a Jesus é cheio do conhecimento da verdade e maneja bem a palavra da verdade. Discípulo que agrada a Jesus não tem medo de falar a verdade porque está cheio dela. Discípulo que agrada a Jesus conhece muita verdade porque tem intimidade com aquele que é a inspiração da verdade, o autor da verdade, que é Jesus. Vou repetir essa para você dar um glória a Deus. Discípulo que agrada a Jesus é aquele que tem muita intimidade com o autor da verdade, aquele que inspira a verdade, Jesus Cristo. Porque, irmão, se você não tem intimidade com Jesus, você não tem fome da verdade. Para que você vai ler Bíblia se você não tem intimidade com a verdade viva que é Jesus? Quando temos intimidade com Jesus, a verdade, a palavra dele é pão que alimenta a nossa alma. Eu conheço muita gente que tem faculdade, que tem conhecimento da terra, é grande em conhecimento, mas é anão no conhecimento da verdade. Eu conheço muita gente que não tem muito conhecimento das ciências humanas, mas é gigante diante dos homens, é gigante na fé, porque tem fome da palavra de Deus. Eu não estou dizendo a você que você não tem que ter conhecimento da verdade, das coisas dessa terra. Eu não estou dizendo a você que você não deve buscar conhecimento. Por favor, não estou dizendo isso. Pelo contrário, faça quantas faculdades você puder. Faça mestrado, doutorado, pós-graduação, PhD, estude. Porque cada vez que você estudar, você será melhor. Mas por favor, não seja um anão no conhecimento da verdade. Aquele que conhece a verdade honra o Senhor da verdade. A verdade que nos libertou, a verdade é Cristo, irmão. Repita comigo: discípulo que agrada a Jesus conhece a verdade. Por isso que Estevão olhou para os membros do Sinédrio, 70 homens sentados, e disse a eles: foram vocês que assassinaram o justo. Correu risco, mas falou a verdade. Terceira marca de um discípulo que agrada a Jesus, como Estevão. Estevão tinha os seus olhos voltados para a eternidade. E versículo lindo, esse versículo 55 e 56. Versículos lindos. Vamos ler? Os 55 e 56. Antes de ler, mais uma vez, eu chamo a sua atenção para o estado de alma dos algozes de Estevão. Eles estavam rilhando os dentes. Rilhar os dentes é o mesmo que ter uma ira incontrolável. E olha o que diz o versículo 55. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Era para você dar um glória a Deus com esses dois versículos, irmão.
Estevão não viu as caras retorcidas da ira. Seus olhos estavam transpassando aquele momento, aquele tempo. Os seus olhos estavam muito além, muito acima da ira, da raiva daqueles homens. Os seus olhos estavam na eternidade. Uma vez que o texto nos fala que Estevão estava cheio do Espírito Santo, mais uma vez, o texto vai dizer que Estevão está cheio do Espírito Santo. Só que dessa vez, o cheio do Espírito Santo aqui, não é para usar as virtudes. Presta atenção nisso. Dessa vez, Estevão estava cheio do Espírito Santo para suportar e suplantar aquele momento. Ouça o que eu vou te dizer, igreja. Ouça o que o Espírito Santo vai falar com você agora. Quando você está cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito te faz suplantar, superar todas as adversidades dessa vida. O próprio Espírito te consola, o próprio Espírito te fortalece, e o próprio Espírito coloca a sua cabeça para cima e te faz olhar para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. É assim a vida de um discípulo. Seus olhos estão voltados para a eternidade. Olhos de quem tem uma fé inabalável. Discípulo não tem síndrome de avestruz e de tartaruga. Sabe qual é a síndrome do avestruz e da tartaruga? O avestruz, quando ele está sob pressão, com medo, o que ele faz? Coloca a cabeça enfiada na terra. A tartaruga, quando ela é ameaçada, o que ela faz? Ela recolhe a sua cabeça para dentro do seu casco. Discípulo não. Discípulo não tem síndrome de avestruz. Não coloca a sua cabeça para baixo porque está com medo de alguma coisa, porque está resistindo ou não está resistindo às pressões da vida. Discípulo olha para cima, para o alto. Porque é lá no alto a nossa morada. Porque é lá o nosso lugar. Nosso lugar não é nessa terra. Ei, você não é avestruz. Ei, você não é tartaruga. Desculpe a alegoria, por favor. É apenas uma alegoria. Você é discípulo. E ainda que você esteja sob pressão dessa terra, seus olhos vão permanecer voltados para o alto, para cima, porque lá está, lá em cima, à destra de Deus, lá está o seu Redentor, o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que já está lá trabalhando, preparando a sua morada, para você estar com Ele para todo sempre. Discípulo que agrada a Jesus tem os seus olhos voltados para a eternidade. E eu quero saber nessa noite, quem tem os seus olhos voltados para a eternidade, levanta a sua mão mais uma vez, por favor, e adore ao Senhor, aplaudindo a Ele. Aleluias. Glória a Deus. É assim, porque tem gente que esquece que existe céu, né? Nosso lar é lá, irmão. E vamos falar a verdade.
nós que somos discípulos de Jesus, tem hora que nós oramos dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Última marca de Estevão que eu quero compartilhar com você nessa noite. De um homem que agradou Jesus. De um discípulo que agradou Jesus. Estevão foi um discípulo que mexeu com estruturas por causa da sua semelhança com Jesus. Sobretudo no perdão. Ele mexeu com as estruturas. Por que ele mexeu com as estruturas? Por causa da sua semelhança com Jesus. E a maior das semelhanças com Jesus, perdão. O texto vai nos dizer, no final do capítulo 7, que na hora da sua morte, do seu linchamento, porque foi um linchamento, Estevão vai se assemelhar a Abel e a Jesus. Ou seja, um sangue de um inocente vai cair sobre a terra. Ele é o primeiro mártir da história da igreja. E você sabe muito bem que mártir é a mesma coisa que testemunha. E testemunha é a mesma coisa que mártir. Então cuidado quando você falar por aí que você é testemunha de Jesus. Quando você abrir a sua boca para você dizer que é testemunha, você está dizendo que você é mártir de Jesus. Então é melhor não dizer se você não tem essa certeza no coração. Mas no momento em que Estevão está para entregar o seu espírito, tal qual fez Jesus na cruz, eu entrego o meu espírito. Olha aí a semelhança dele com Cristo. A maior das semelhanças é essa: Senhor, perdoa essas pessoas, perdoe esses homens. O último ato da vida de Estevão não foi um milagre. O texto diz que ele fez prodígios e milagres, mas o último ato da sua vida não foi milagre, mas foi algo sobrenatural. Sobrenatural? Sim, sobrenatural. Porque perdão é algo sobrenatural. Alguém já disse: o homem que segue a Cristo até o fim achará forças para fazer coisas que parecem humanamente impossíveis. Dessas coisas está o sobrenatural do perdão. Sabe, uma das coisas que me chama a atenção no perdão é que o perdão é fruto de uma entrega. É produto, é resultado de uma entrega. Como assim? Jesus já tinha entregue a sua vida na cruz. Por isso, ele perdoou. Estevão já tinha entregue o seu espírito. Por isso ele perdoou. Está escrito, não sou eu que estou dizendo. Ele entrega o seu espírito, depois ele libera perdão. Daí a sua semelhança com Jesus. Você não precisa entregar seu sangue.
você não precisa ser um mártir no sentido de dar a sua própria vida. Mas tem algo dentro de você que deve ser nos uma entrega. criou. Aleluias, aleluias. Também símbolo da vida. Sabe o quê? Amor. Quando você entrega amor, quando você oferece amor, você entende o valor do perdão e você libera o perdão. Por ser semelhante a Jesus na entrega e no sacrifício e no perdão, Estevão abalou estruturas. Eu poderia citar 3, eu vou citar apenas uma para a gente caminhar para o final. Uma só. O texto diz, já no capítulo 8, que um jovem chamado Saulo consente na morte de Estevão. O que tem a ver isso? Ele consentiu, mas as vestes de Estevão foram jogadas aos seus pés. Presta atenção nisso. Saulo viu o sangue de Estevão no chão. Guardou aquela imagem. Dias depois, estava Saulo caminhando em direção a Damasco, e uma voz do alto falou com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Pastor, o que isso tem a ver com Estevão? Simples. A entrega, o sacrifício de Estevão contribuiu para impactar, para abalar as estruturas de Saulo, e ele perceber que o mesmo Cristo que recebeu Saulo em eternidade estava ali agora para recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você vive uma vida semelhante a Jesus, quando você se entrega, quando você ama, quando você perdoa, você impacta a vida das pessoas a ponto delas desejarem Jesus Cristo na vida delas. Abala as estruturas espirituais e físicas. O sangue de Estevão não foi em vão, porque o sangue de Estevão, nele havia semelhança do sangue de Jesus Cristo, o sangue de um justo que cai sobre a terra e é capaz de não salvar, porque o único que salva é o sangue de Jesus Cristo. Mas o sangue de Estevão impactou o coração de Saulo. Repito, você não precisa derramar sangue, mas derrame o seu amor, porque o seu amor vai impactar a gente. Vai levar pessoas a ser purificadas pelo sangue de Jesus. O seu perdão vai impactar pessoas, e essas pessoas serão purificadas pelo sangue perdoador de Jesus Cristo. Aleluias. Deixa eu terminar, para a gente cear. Mas onde está a prova no texto que Jesus está se agradando de Estevão? Isso não é enigma, não é brincadeira. Está no texto. A prova de que Jesus se agradou do seu discípulo. A prova está aqui no versículo 55.
Final dele. E Jesus estava à direita de Deus. E no final do versículo 56, ele estava em pé. Em pé, à direita de Deus. Olha para cá, eu estou terminando. Estevão é o único homem citado na Bíblia que o Senhor fica em pé, reverenciando a sua fé. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Estevão é o único homem na Bíblia, citado evidentemente, que a palavra cita que o Senhor fica em pé, reverenciando a sua fé. Essa é a prova de que o Senhor Jesus estava se agradando do seu discípulo na terra. Estevão foi o homem que fez Jesus se colocar de pé, em pé, ao lado do Pai. E eu termino essa mensagem nesta noite dizendo a você, querido, que precisamos sair daqui nessa noite querendo agradar o Senhor das nossas almas, com marcas de um discípulo autêntico dele, demonstrando a nossa fé inabalável nele. A ponto dele ir lá do céu, olhar aqui para baixo na terra e vibrar com a sua vida, vibrar com você, se alegrar com você. Se o nosso Senhor Jesus fica triste quando damos péssimo testemunho, Ele se alegra, Ele vibra quando o discípulo dele na terra honra o nome dele. Ele fica em pé, ele vibra, ele se alegra. O que ele fez com Estevão, ele faz com a gente. Ele vibra, ele se alegra com os seus discípulos na terra. Porque o mesmo sangue que salvou Estevão salvou a nossa alma. O mesmo Senhor que contemplou esse homem na terra nos contempla hoje, nessa noite, todos os dias. Mesmo diante de tanta luta que nós passamos nessa terra, mesmo diante de tanta dor, de tanta pedrada que a gente recebe, mesmo diante de pessoas que às vezes não nos compreendem, mesmo diante da inveja, mesmo diante de pessoas que chegam a ranger os dentes de raiva, mesmo diante da falta de alguma coisa, talvez até de um pão na mesa, uma conta para pagar na segunda-feira, difícil sim, mas vale a pena ser fiel a esse Senhor Jesus, que nós vamos cear, comemorando, celebrando o que Ele fez por nós. Vale a pena ser discípulo dEle sim, porque afinal de contas, amado, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. E essa é a fé que vence o mundo, a fé de um discípulo de Jesus Cristo. E eu creio que os discípulos de Jesus, como Estevão, estão espalhados nesses 4 cantos da terra, mas em especial na Rua Inácio Pereira, número 10. Nesse endereço,
Segunda Igreja Batista, Jardim Carioca. Aqui tem nessa noite discípulos que agradam a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aleluia, fique em pé celebrando a Ele. Glórias, glórias, aleluias. Seja cheio da graça de Deus, seja cheio da sabedoria